Campona. Aqui não vai interferir, né? Não dá som. Não. Só aqui. Já. Só se eu passar ali ele vai dar Isso mesmo. Já colocar um pedacinho de lenha aí. Não tá muito alto. Não pode deixar tocar isso aí, depois só desliga ali de boa. Uhum. Já tá. Aí, líder! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Adão! Tudo bem? Seja bem-vindo! Vamos lá! Iniciando o 12º episódio do Café com o Líder. E hoje vamos falar sobre o efeito secar gelo, o nosso último sintoma da miopia empresarial, né? Bom dia, Eliane! Bom dia, seja bem-vinda! Vamos lá! Vamos preparar o nosso café aqui! Você vê, né? Há 12 episódios atrás, estávamos aí iniciando o Café com o Líder, falando sobre a miopia empresarial. E para muitos, às vezes, né, ao ouvir falar dos 10 sintomas, falei, caramba, tem que acompanhar 10 lives para identificar e conhecer esses 10 sintomas, né? Estamos aí, 10º sintoma, né? Vamos ver hoje o nosso último sintoma, que é a sensação de estar secando gelo. Essa é uma sensação que é bem presente na vida de muitos gestores, ao perceber que no final do mês, depois de ter trabalhado muito, ter se desgastado para barbaridade, né? Acumulado tantas funções, se desgastado bastante e não ver resultado, não ver a sua equipe produzindo como deveria, não ver resultado financeiro, não ver os clientes vindo como deveriam estar vindo, né? E no final das contas, quem está executando as principais tarefas ainda é o próprio líder. E dentro desse contexto, que hoje nós iremos falar desse último sintoma, que é o efeito secar gelo, né? Deixa eu colocar a aguinha aqui. Fumaceira! É de propósito essa fumaça aqui, eu já o salame aqui, daí já fumacei aqui, né, ó. Viu só? Só que não, né? Vamos lá! Então, quando a gente fala sobre o efeito secar gelo, ele nos remete justamente a todas essas sensações negativas que a gente presencia no dia a dia dentro de uma empresa, quando o gestor, quando o líder não consegue ou tem dificuldade de organizar as tarefas, os procedimentos dentro da empresa, treinar a sua equipe adequadamente, orientá-los para que eles possam fazer do jeito certo, sem eles se preocupar, né? E este é o efeito que muitos sentem. E é sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que no episódio passado nós justamente falamos sobre os controles e que o fato de o indivíduo, né, o gestor, o líder, não ter os controles adequados dentro da empresa, acaba por muitas vezes tomando ações e essas ações não são mensuradas
e por não serem mensuradas, não tem como perceber o prejuízo ou a falta de resultados positivos através dessas ações, e aí ele vai lá e acaba cometendo o grande erro de insistir nas mesmas ações da mesma forma. Isso é algo bastante comum e a gente percebe isso muito na área de marketing, por as pessoas não conseguirem, os gestores não conseguirem ou nunca pensar em uma forma de mensurar os resultados da área comercial, mais especificamente do marketing. Muitos consideram o marketing propaganda, mas o marketing ele vai... Buenas! Voltou aí, gente? Me dá um ok aí. Voltou? Estão me ouvindo? Tá vendo aí? Como é que está? Deu uma travada aqui a internet minha aí. Só diz aí pra mim. Estão me ouvindo? Sim ou não? Ok? Beleza! Então vamos lá. Como eu estava falando sobre o marketing, coloca isso aqui pra mim lá fazer, por favor. Olha, tá quente. Tá quente embaixo. Isso. Beleza, Adão. Então a internet, muitas vezes hoje que tá no auge aí, né, utilizar o marketing através da internet, muitas vezes também não é mensurada. E é hoje uma forma do marketing, uma das mais fáceis para se mensurar resultados. Porém, não se faz como deveria. Mas o detalhe, muitas vezes, está em outras formas de anúncios, né? Como rádio, outdoor, panfletagem, jornal. Não se mede esses números para ver quais são os resultados que estão vindo. E aí, às vezes, o cara... Gente, eu estava prestando atenção essa semana passada, acho que até não sei se eu comentei na aula passada aqui, eu estava andando, viajando, né? E aí ouvindo rádio na cidade que eu estava, né? E aí ouvindo o contexto ali do que estavam falando, daqui a pouco veio um anúncio. E quando veio o anúncio, eu conhecia aquela empresa. E o locutor fala várias vezes o nome da empresa, como é de praxe fazer isso, mas o detalhe é que ele falava sempre errado o nome da empresa. Cara, eu fico pensando o empresário que faz esse tipo de propaganda, porque ele não, além de não mensurar o resultado, ele nunca ouviu a propaganda para saber que o cara tá falando o nome errado da própria empresa, entende? Cara, isso é um absurdo. Depois o cara reclama que não dá resultado, mas acompanha. Você tem que mensurar os resultados do que você faz, né? Então, o efeito secar gelo, ele vem de várias ações em diversas áreas que não são mensuradas. E eu vou iniciar falando de 4 pontos principais. São vários, tá? São vários os pontos que geram esse efeito secar gelo, mas 4 pontos são principais que estão atrelados principalmente aos 4 pilares da empresa, né? Quais são os 4 pilares da empresa? E aí, você que vem assistindo esse programa, diz aí para mim, você já conseguiu identificar aqui nesses 12 episódios quais são os 4 pilares que sustentam uma empresa? Quais são os 4 pilares? Vamos lá, quem consegue me dizer um deles? Eu, no episódio passado, eu falei várias vezes sobre esses 4 pilares, né? Que são eles que sustentam toda e qualquer empresa familiar. E o gestor, o dono de empresa familiar e até mesmo os líderes, porque quando eu falo em empresa familiar, tem empresas com muitos funcionários, tipo 50, 60 funcionários, e ela ainda tem característica de empresa familiar, né? Então ela já tem líderes abaixo, mas ela ainda tem essas características de empresas familiares, né? Agora, quais são esses 4 pilares? Você conseguiria me ajudar aí em dizer quais são os 4 pilares que sustentam uma empresa? Diz aí para mim. Vamos lá, eu vi que a Márcia entrou, Márcia Fagundes. Márcia, um grande abraço para você. Eu
ontem, conversa com o Roberto, né? Estou indo hoje para Santa Helena, vou visitá-los hoje, tá? Então, um grande abraço para vocês aí, tá? Então, hoje vou estar aí fazendo uma visita para vocês. Ele disse que chega de viagem agora no início da tarde, né? E eu, depois aqui do Café com o Líder, eu pego o estrado e vou para Santa Helena. Vamos lá, gente. Ninguém se acusa de dizer quais são os 4 pilares que sustentam uma empresa? Vou falar de um deles, tá? Um desses pilares, aí vocês vão colocando aí o que vocês acham, acredito que sejam esses pilares que sustentam. São 4. Semana passada eu falei de um deles, que era controle, tá? O controle é um desses pilares. Aí eu também comentei que esse pilar ele fica no centro e existem 3 outros pilares em volta, que a junção desses 4 pilares sustentam um negócio. Mas o pilar controle está no meio. É ele que faz o controle desses outros 3 pilares. Aí ele vai ter uma ligação com o pilar chamado estratégias, tá? O pilar estratégias que está voltado a tanto a área externa, principalmente a área externa voltado ao cliente, né? Identificando as necessidades do cliente, o direcionamento que o mercado está tomando, mas ele também está olhando para dentro da empresa, verificando o que acontece para ver se a empresa vai dar conta de entregar aquilo que a parte estratégica vai comunicar para o cliente. Esse pilar central vai ter uma ligação, que é o controle, vai ter uma ligação também com o time, com as pessoas, para mensurar, para ver se essas pessoas estão preparadas para gerar resultado e principalmente se essas pessoas elas estão dando o resultado desejado. Aí vem os controles com suas métricas para identificar se cada funcionário está sendo lucrativo para a empresa, sim ou não. Tá? Se sim fica, se não, vai embora. E a outra ligação que esse pilar central, que é o controle, faz, é com a parte de execução de projetos. A execução está ligada aos procedimentos e à liderança. Para que eu consiga fazer com um time gere o resultado que precisa gerar, eu preciso ter um líder muito bem preparado para conseguir conduzir a equipe, mas eu também preciso de procedimentos padrões para que as pessoas saibam fazer sempre do mesmo jeito. Então esses são os 4 pilares. E esses 4 pilares, cada um deles tem um efeito secar gelo. O primeiro, quando eu falo em estratégias, é a falta de posicionamento. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, extremamente importante. Deixa eu colocar uma lenha aqui no meu fogo. Extremamente importante, tá? E eu tenho certeza que muitos de vocês talvez já fizeram essa porcariada que muitas vezes a gente acaba cometendo, tá? Olha só, quando a gente se refere à parte de posicionamento, eu vejo que hoje muitas pessoas estão procurando seguir o fluxo da grande manada, né? Eu já comentei isso com vocês também. E ao seguir o fluxo, a manada, o que acontece? As pessoas elas estão procurando se posicionar da maneira que os outros se posicionam. E desta forma, eles acabam não criando a sua própria identidade. E aí, eles veem o grande, né, e tentam se posicionar igual ao grande. Mas aí, no momento em que a empresa se posiciona como o grande, ele vai procurar esse posicionamento, ele sem saber, vai acabar atraindo os mesmos clientes, tá? Os mesmos clientes, né? Aí o que acontece? Entra na briga. E como você é pequeno, vai conseguir brigar com o grande. Então, logicamente, você tem que ter um posicionamento diferente para você pegar um outro cliente, que é aquele que não vai comprar desse grande, tá? Então, assim, principalmente nas redes sociais, eu vejo muitas empresas hoje sem saber o que fazer, porque agora todo mundo está dizendo que é a internet que vai comandar tudo. Eu acredito que a gente não pode ficar fora das redes sociais, o YouTube, que hoje é um dos canais que está ganhando cada vez mais força,
né? Inclusive medindo força com a própria a mídia da TV, né? Então, assim, é uma realidade, eu não posso ignorar essa realidade, mas eu também não posso ignorar a realidade de que nós estamos aqui numa região diferente de grandes centros, entende? Então eu tenho que tomar esse cuidado, porque se eu ficar mapeando o que as pessoas lá dos grandes centros estão fazendo na rede social, logicamente que eu vou estar me posicionando da mesma forma e procurando atrair de uma forma consciente ou inconsciente o mesmo público. Mas o público dele talvez não está aqui na minha região. E aí o que acontece? Eu acabo por não atrair ninguém. Então, quando você tomar a decisão de trabalhar a parte estratégica da tua empresa, você tem que ter em mente que você precisa estudar o teu cliente, o teu mercado, a tua região e criar os meios de você se comunicar com estas pessoas da sua região. Então, se o cara lá de São Paulo, do mesmo segmento seu, está se posicionando, está fazendo um tipo de propaganda no Instagram, no Facebook, não queira você fazer da mesma forma, porque você não vai atrair ninguém. Porque o teu público que é atraído pelo cara, o teu público aqui da tua região, as pessoas aqui da tua região que são atraídas pelo cara lá de São Paulo, tá? A empresa lá de São Paulo, é atraída por quê? Porque aquele tipo de propaganda atraiu ele porque ele está lá. Agora, você estando aqui fazendo a mesma propaganda não vai atrair ele, porque a situação é diferente, entende? Então você tem que buscar um público que não vai querer aquele trabalho do cara que está lá em São Paulo, entende? Você vai ter que buscar aquele público que é um trabalho diferente. E aí se posicionar dessa maneira. Eu vejo muitas lojas me questionam, Ronald, mas tá difícil de vender tênis, por exemplo. Porque as pessoas elas vêm aqui, às vezes na minha loja, elas provam o tênis só para ver se o pé serve naquele tamanho, né? E aí ele vai lá e compra da internet. E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Bem, primeira coisa, tu tem que entender que aquela pessoa não é teu público. Não é, tá? Ela veio ali para se aproveitar da situação, para garantir a compra dela pela internet. E só isso. Então, se não existisse internet, talvez ele seria teu público. Mas como existe, esse cliente ele gosta, ele prefere comprar por ali, tá? Agora, pense você. Se você vai fazer um trabalho de marketing, vamos falar do digital agora, né? Dentro da tua região, tua cidade, 30 mil habitantes. Como que eu me posiciono? Primeira coisa, olha o teu cliente. Quem é ele? Segundo, será que ele vai comprar pela internet? Você tem que colocar um site de compra, tá? Pela internet para você vender para as pessoas que estão na tua cidade? Não tem lógica. Só porque as pessoas lá de outras regiões estão falando, não, mas é assim que vende. Mas vende porque o cara está longe. Você que está perto, você tem que focar o teu público que quer um atendimento personalizado, quer um atendimento físico ainda, entende? Entenda que por mais que o mercado mudou e evidenciou as formas de negociação pelo virtual, isso não extinguiu o comércio local e o comércio presencial. Isso não extinguiu, tá? Pelo contrário, eu visualizo que valorizou ainda mais isso. Agora cabe a você encontrar maneiras de mostrar o valor do atendimento personalizado, tá? Aí eu pergunto para você, o que eu estou falando para você agora, neste momento, faz sentido para você? Tá fazendo sentido? Eu estou vendo hoje pessoas apavoradas, não sabendo o que fazer em relação, por exemplo, a essas novidades pela internet. Como é que eu vendo por ali? Calma, não se apavora, tá? O pico do apavoramento já passou. Você já não precisa mais estar apavorado, entende? Lá atrás, quando parou tudo bem. Aí o único meio de você vender era o delivery, era a compra pelo virtual, mas agora já não é mais, entende? Já passou, quem estava preparado lá atrás conseguiu vender naquele período, mas agora já é outra realidade.
Então nós temos que focar quem é o nosso cliente e se posicionar como ele. Não queira você seguir o mesmo posicionamento de outras pessoas de que estão fora da tua região. Você pode sim ver alguns pontos que são importantes, que você pode adaptar à tua realidade, mas não copie, não seja igual aos outros, porque isso só vai te distanciar do teu real público, tá? Então, eu chamo a atenção para vocês que um dos efeitos, um dos motivos que gera o efeito secar gelo é esse. É as pessoas, os líderes não criarem o seu próprio posicionamento e querer se posicionar de acordo com os concorrentes, de acordo com essas pessoas, essas empresas que são maiores do que ele, entende? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Então, esse é o primeiro ponto que gera o efeito secar gelo. Suzana, com certeza, atendimento presencial é tudo. O cliente volta e ainda indica seu trabalho pelo carinho e dedicação que é atendido. Com certeza, Suzana, com certeza. A única diferença é que hoje, com os mecanismos de venda online, tá? Que por um lado facilitou, né? Ele só valorizou o atendimento presencial e que hoje você pode utilizar isso para agregar valor ao que você vende. Então seja inteligente nesse momento para você lucrar com esse diferencial. E aí, olha só, hoje depois eu vou falar sobre essa questão de não pensar a longo prazo, que é o outro efeito secar gelo, né? Sobre a questão das promoções, né, que as empresas vêm fazendo hoje, e já vem tempo fazendo isso, é justamente por não pensar a longo prazo, né? Então, assim, valorize o que você pode fazer para que dentro da sua empresa haja uma diferenciação no teu atendimento, na entrega desse atendimento, na entrega do teu produto, para que a sua empresa possa ser valorizada com as características suas e não das outras empresas. Ponto final. Se posicione. E não tem outro caminho para você conseguir atrair o teu público certo, tá? Já tive alguns clientes, né, e não foram poucos, que perguntaram, mas Ronald, quando que você vai expandir para nível nacional, sul do Brasil? Uma vez eu pensava até nisso, sabe? Hoje não. Por quê? Porque eu me posicionei. Até então eu até via possibilidades e hoje também eu vejo possibilidades. Nós temos um produto que ele tem alcance nacional, mas não é o nosso foco em vender ele nacional. Por quê? Porque o meu posicionamento é trabalhar um atendimento mais personalizado para uma determinada região. E a partir do momento em que eu expandir, eu não consigo mais fazer esse tipo de atendimento. Por exemplo, hoje, se eu vou jantar na casa de um cliente, por exemplo, tá? Que eu vou fazer isso, né? Eu faço isso por quê? Porque eu estou mais próximo do meu cliente. À medida que eu começo a pegar clientes muito distantes, eu não consigo fazer isso, né? Você, Suzana, né? Eu já fui na loja do teu irmão, né? O Flávio, né? Eu fui lá, tomamos um café juntos. Por quê? Porque por mais que exista uma certa distância, é uma cidade que eu visito, né? Então, assim, as características que você pode identificar e fazer o teu cliente identificar como únicas na tua empresa é que vão ser os diferenciais. E procure focar isso. E se posicione dessa maneira. O meu posicionamento dentro da nossa empresa é libertar os empresários de suas prisões. Ponto final. Como que nós vamos fazer isso? Através de um atendimento personalizado, entendendo que cada cliente tem os seus problemas, tá? Eu não posso tratar o problema dos meus clientes de uma forma genérica. Por quê? Porque eu tenho que entender a realidade da empresa e do seu público-alvo, tá? Não tem como eu fugir disso. E aí agora pensar que um atendimento pela internet, sem eu mesmo visitar a tua empresa, será mesmo que eu vou conseguir entender a fundo a realidade do teu negócio? Tá? Existem meios de mapear, existem, tá? A distância, mas mesmo assim eu neutralizo o meu sentimento de estar ali dentro vendo
e sentindo o que está acontecendo, certo? Então, assim, qual é o teu posicionamento? Agora, falando já em longo prazo, eu já vou entrar já no segundo ponto, secar gelo. Não sei se vocês estão com papel e caneta aí anotando, então falta de posicionamento é um. O segundo ponto que gera esse efeito secar gelo é não pensar a longo prazo. O gestor, muitos líderes, a maioria deles não pensam a longo prazo e acabam tomando decisões para resolver uma situação do momento. E aí, quando ele resolve aquela situação do momento, ele acaba gerando problema para o próximo mês. Tá? E aí, novamente, ele tem que criar uma nova ação para resolver aquele problema. E quando resolve aquele problema, já gera o problema para o próximo mês novamente. E assim ele vai naquela bola de neve e o efeito secar gelo cada vez ficando mais presente. Tá? E eu falo isso principalmente por esse motivo de promoções. Tá? O gestor, né, o líder, por ele não entender que o marketing ele vai muito além do que fazer propaganda e entender que promoções não é dar desconto, e a única coisa que ele sabe fazer quando faz campanhas é dar descontos. E hoje eu percebo, principalmente no ramo de lojistas, né? Cara, é incrível como eles estão queimando produtos a preço de banana e viciando, já viciaram os seus clientes a comprarem somente quando tem promoção, tá? E aí olha só o que acontece. Se eu tenho o meu público, você sabe muito bem, cada loja tem alguns clientes específicos que compram na loja deles. E tem os oportunistas, que só vêm na tua loja porque tem desconto, tá? Mas vamos pensar naquele público que vem e é realmente teu cliente. Não quer dizer que ele não compre de outra loja, mas ele é teu cliente. São teus clientes, né? Aí o que acontece? Essa pessoa, esses clientes talvez estavam se programando para fazer compra mês que vem ou no outro mês, né? Aí você, ó, por exemplo, agora já tem campanhas de promoções com os produtos de inverno, né? Ainda nós estamos no meio do frio, né? E aí já estão fazendo campanhas. Cara, lógico, por que eu vou comprar um mês atrás se eu posso esperar mais um mês e comprar com desconto? E que desconto que dão, né? Então eu seguro, né? E aquele que estava pensando em comprar mês que vem, não, vou comprar mês que vem um pouco mais de roupa, daí quando vê você anunciando a propaganda de desconto, ele antecipa a sua compra, tá? E ao antecipar a sua compra, aquela compra que ele faria no mês que vem, pagando o valor cheio por um determinado produto, agora ele está comprando um produto, por mais que é um produto já fora da moda, né? Que é da coleção passada, mas ele está pagando a metade do preço. Entende? E aí você está ganhando menos, você está lucrando menos. E aí no mês que vem, quando você se depara com o mês que vem, aí você percebe que os teus clientes não estão comprando. Por quê? Porque aquele que nem tinha pensado em comprar, comprou no mês passado porque tu anunciou desconto. E aí eles incharam, né? Compraram bastante ali. Aí no mês seguinte você está sem venda, com uma venda abaixo da média. E aí adivinha o que você vai fazer? Campanha com desconto de novo. E aí você começa a atrair um público que não é o teu, porque ele está vindo ali só por causa do desconto. E assim vai indo. Então, por não pensar a longo prazo, muitos líderes, eles fazem as suas campanhas somente pensando no imediatismo, no resultado do momento. E eles não preveem, eles não pensam nas consequências negativas que essas campanhas geram. Entende? Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu estou falando? Isso aqui é algo bastante sério. Tão sério que eu acredito que é um dos principais fatores que geram o efeito secar gelo. Tá? Um dos principais. Desconto. Né? Pensando somente no agora e não pensando no vício que gera nos clientes. Tá bom? Estão conseguindo entender? Conseguiram entender, gente, essa lógica do desconto? Como que ele antecipa muitas vezes a compra? Claro, Ronald, mas vem cliente novo. Tá. Entenda uma coisa. Vou falar as mesmas palavras que eu usei para falar de funcionários dias atrás. Tá? Aquele que é atraído pelo dinheiro também trai pelo dinheiro. Tá?
O funcionário que é atraído pelo salário, ele vai te trair quando ter uma oferta maior de salário, ponto final. Então, quando você atrai funcionários por valores, a história é outra. Quando se refere a clientes, a história não é diferente, tá? Se você atrair clientes através do preço, através do dinheiro, ele também vai te trair pelo dinheiro. Basta um outro anunciar uma campanha melhor do que a tua em relação a preço. Então entenda que ele não está vindo ali por causa do teu atendimento, ele não está vindo ali por causa da tua loja, a forma que ela é organizada, e aí você cria toda uma ambientação na tua empresa justamente para agradar o teu cliente, para criar uma experiência diferente do teu cliente, e aí você tasca a promoção. E essa promoção atrai pessoas que não estão nem aí para o ambiente. Eles só querem saber do preço, tá? Então ele é atraído pelo dinheiro e ele te trai pelo dinheiro. Ponto final, tá? Então aqui foram já os 2 pontos dos 4 que geram o efeito secar-gelo, né? E agora, o outro detalhe importante é o conformismo. Isso aqui é um outro ponto que pega muito. Muitas empresas, muitos líderes e gestores, eles acabam se conformando com resultados abaixo da média ou até mesmo na média. E assim, diferente desses que acabam buscando fazer promoções, esses acabam se conformando, e que também não é bom, tá? O correto é você não se conformar com resultados medianos, resultados não satisfatórios, e criar ações que visam também o longo prazo. Esse é o ponto que você tem que trabalhar. Agora, quando eu me conformo com o resultado, eu simplesmente faço assim para a minha empresa, tá? Eu cruzo os braços, tá? Então, ao cruzar os braços, o que vai acontecer? Muitas empresas acabam não obtendo resultados acima da média ou até mesmo estão obtendo resultados abaixo da média pelo empresário não fazer nada. Eu ouvi nesses dias de um empresário as seguintes palavras: ah, mas tal funcionário foi bom que ele saiu. Por quê? Porque ele estava limitando a empresa. Ele fez a gente acreditar que o nosso produto não era tão bom. Pera lá, como assim? Ah, ele fez acreditar, e aí eu analisando, uma veste as calças, né, empresário? Né? Se você acreditou porque quis. Você acreditou porque era cômodo para você, porque ele estava fazendo, esse funcionário estava fazendo o papel de empresário por ele, entende? E para ele estava cômodo só vendo a empresa sendo tocada pelo empresário, pelo funcionário. Quando esse funcionário saiu, e aí esse empresário assumiu as rédeas novamente da empresa, aí ele começou a ver os gargalos. Aí agora, lógico, é fácil atribuir a culpa pelos péssimos resultados para o funcionário. Por que ele não comandou antes? Entende? Por que ele não ficou próximo desse funcionário? Talvez justamente ele saiu porque ele estava se sentindo muito sozinho, não tinha apoio, né? Então o conformismo faz com que você cruze os braços e não obtenha resultados melhores, né? Então, dentro desse contexto, quando a gente fala em conformismo aqui na empresa, a gente é bastante contra o conformismo, né? E, para mim, funcionário bom é funcionário que está se atualizando. E eu sou o primeiro que tem que buscar atualizações. Eu sou o primeiro que não pode se conformar com o resultado mediano. Nós temos um projeto que já desde o ano passado a gente colocou ele em prática. Não ficou do jeito que eu queria. Início de ano a gente desenvolveu ele novamente. Não ficou ainda do jeito que eu queria. Já desenvolvemos ele pela 3ª vez. Ele não foi lançado ainda. Não está do jeito que eu queria. Na semana passada, na última reunião, aí foi tomado algumas decisões para ver se agora nós acertamos. Para conseguir lançar isso e ser assertivo no lançamento. Agora, muitos simplesmente lá na primeira tentativa iam lançar do jeito que estava, tá? Por quê? Porque, não, é assim mesmo. Por quê? Porque o funcionário falou que não tem como fazer diferente. Pera lá, como não tem? Se eu já vi projetos parecidos com esse, com uma qualidade maior, como que não tem?
Quando não tem algo que eu possa fazer, isso quer dizer porque eu ainda não aprendi como fazer diferente. Basta eu aprender como fazer que o impossível se torna possível. Então, muitas das dificuldades que o líder, o gestor passa, é pela sua incapacidade de fazer, é por não ter o conhecimento de fazer. E aí vem o conformismo que acaba impedindo ele de ir em busca de coisas diferentes. Tá? Então, o terceiro ponto que limita os gestores, né, e causa essa impressão de secar gelo é justamente o não conformismo com os resultados, o conformismo com os resultados medianos, tá bom? Gui, faz um favor para mim, em cima da minha mesa tem umas folhas ali, que eu tinha até em cima do notebook lá, tu pega para mim, umas folhinhas dobradas, tá? O quarto ponto, eu quero até trazer um exemplo prático aqui para vocês, tá? Um exemplo prático, que isso aqui foi um demonstrativo de alguns resultados futuros que minha esposa, né, que ela é justamente a analista financeira da empresa, chegou para mim essa semana e falou assim: Ronald, isso aqui é o planejamento 2021, tá? Esse aqui é o planejamento financeiro e aqui tem todos os números que você precisa trabalhar, você que é a parte estratégica, para conseguir esses resultados aqui. Se você não atingir tal valor no mínimo a partir de janeiro, nós vamos entrar em prejuízo. Ponto final. Entende? Então, assim, nós já estamos pensando em 2021. Aí eu pergunto, quem de vocês já está pensando em 2021 nas estratégias de 2021? Porque esse ano já está acontecendo. Então, o que deveria estar acontecendo agora são planejamentos que foram feitos, né? Nós fizemos o nosso planejamento no ano passado, tivemos que refazer agora na metade do ano, mas agora é só seguir o planejamento que foi feito. E agora nós já estamos trabalhando do ano que vem. E aí o que acontece? Ela me trouxe justamente o contexto do último dos 4 pontos que levam o indivíduo a ter essa sensação de secar gelo. Nós temos aqui por não saber o que é lucro líquido, o empresário ele acaba comprometendo toda a liquidez da empresa. Esse é o ponto-chave, tá? O empresário, ele só porque sobrou um valor ali no final do mês, ele vai lá e já faz um compromisso de uma nova parcela. Compra um carro, compra um terreno, sei lá, faz uma reforma, e aí só porque sobrou um dinheiro, ele já compromete com mais alguma coisa. E aí ferra com a liquidez da empresa. Entende? Então o que acontece? Primeira coisa, eu tenho que entender o que é um lucro líquido. O lucro líquido, muitos empresários, né? Se você pegar e analisar um demonstrativo de caixa, né? Eu tenho lá a receita. A receita é o valor que entra em dinheiro. Tá? Isso aqui são coisas que eu aprendi com a minha esposa. Né? Porque como eu sempre fui muito mais estratégico, nunca dei muita bola para isso. E aí é que eu me refiro. Você, se é sozinho dentro da sua empresa, tu tem que entender mais disso. Tu não precisa ser especialista, mas pelo menos você tem que ter uma visão geral. Né? Hoje eu tenho uma visão muito melhor sobre isso por causa dela, né? Mas é ela quem cuida disso. Então, se eu tenho uma receita, essa receita é somente o valor que entra em dinheiro, não é o valor de venda, porque o valor de venda ele entra também o valor a prazo. E a minha empresa, como a sua, ela necessita de uma receita mensal. É um valor entrando mensalmente em dinheiro. Qual é esse valor que você precisa de receita? Tá? Não de venda, de receita. Para que a partir disso você desconte todas as suas despesas fixas, primeiro as despesas variáveis, para depois descontar as despesas fixas, para daí depois chegar num lucro bruto. Acho que é isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Não é a minha especialidade. Lucro operacional. Nesse lucro operacional vem os investimentos. Então, sabe aquele terreno que você comprou, o carro que você está pagando parcela, inclusive pagando juros, ele vem aqui, tá? Ele não faz parte do teu lucro. E aí que vem o caso. Muitos empresários, eu muitas vezes cometi o erro de falar isso. Ah, mas a empresa está dando lucro, olha, nós estamos pagando tal parcela de investimento, tal parcela de investimento, tal isso, tal aquilo. E hoje eu entendo, isso não é lucro, tá? É um investimento.
você está pagando por algo para ter ele a longo prazo. Eu concordo com isso, é fato isso. Mas esse dinheiro ele não está ficando líquido dentro da tua empresa, tá? Então, você só pode fazer um investimento, na verdade, quando está tendo dinheiro líquido, que é no final, depois você descontar todos os teus investimentos, descontar também as saídas não operacionais, que são os juros que você paga, né, parcelas de empréstimos e assim por diante, aí recém vem o lucro líquido. E esse lucro líquido é o dinheiro que tem que ficar na tua empresa, tem que ficar ali, para no final do ano você ver quanto ficou de liquidez, para daí entender, ou até mesmo ver que, não, uma parte desse valor eu posso fazer uma retirada para um investimento pessoal, mas uma parte tem que ficar dentro da empresa. E não, todo mês, quando sobrar um dinheiro, você vai lá e faz um novo compromisso. E é por isso que você chega no final do ano e tem essa sensação de que você trabalhou um monte e não viu o resultado, né? E aí você fica naquela ilusão, já é ilusão, nem é mais esperança, de que no ano que vem vai melhorar. Não vai. Não vai, porque você vai fazer as mesmas coisas. Você vai comprometer novamente toda a liquidez da empresa. E isso não pode acontecer, ok? Então aqui estão os 4 pontos que justamente produzem, né, promovem esse efeito secar gelo, de você ficar trabalhando e não ver o resultado positivo no final do mês ou no final do ano. Então, quais são esses 4 pontos? Um deles, falta de posicionamento, que eu comentei com vocês, não pensar a longo prazo, aí eu frisei muito essa questão de dar desconto, né, promoções com desconto, o conformismo perante resultados medianos, né, inclusive em relação a funcionários, né, você ficar tolerando resultados medianos, você nunca vai ter uma equipe sensacional que vai tirar das tuas costas aquele peso e as tarefas que você vem se sobrecarregando. Então, pare de tolerar resultados medianos, porque enquanto você está tolerando as performances medianas da tua equipe, você só vai obter resultado mediano, nada além disso. E por último, por não saber identificar ou conhecer, saber o que é o lucro líquido, ok? Gente, pergunto para vocês, conseguiram entender esses 4 pontos que produzem o efeito secar gelo? Fez sentido para vocês? Você conseguiu identificar algum desses erros dentro do seu negócio, dentro das suas atitudes? Porque assim, agora eu vou falar sobre uma análise estratégica que você pode fazer. Você, o líder de história, pelo menos ele faz essa análise estratégica. E essa análise ela vai te mostrar um caminho para o futuro. É isso que eu vou te passar agora. Só deixa eu dar uma verificada aqui no fogo aqui, porque tá frio, tá grande, né? Então assim, diz aí para mim, fez sentido? O que você aprendeu ou o que você percebeu ao ter ou conhecer esse conteúdo que foi abordado nessa manhã? Diz aí para mim. Deixa eu colocar mais uma lenha aqui. Vamos lá. Análise estratégica do líder de história. Diz aí para mim, gente, o que você aprendeu nesta sessão de hoje? Quais foram as lições que você está levando para dentro da tua empresa? Olhando os descontos que você vem dando, olhando o comprometimento que você... Comprometimento não. O destino que você dá para o lucro líquido da tua empresa, que deveria ser líquido, mas você acaba comprometendo ele, né? A falta de posicionamento fazendo você brigar com os grandes, né? Não vendo as características fundamentais da tua empresa, e também essa questão de aceitar as performances medianas, sua e também da sua equipe, né? Então a análise estratégica do líder de história, ele trabalha alguns pontos, são 4 pontos também. Quais são eles? O primeiro deles é analisar as tendências do mercado. Quais são as tendências que o mercado está trazendo hoje? Então vamos lá. Eu vou me basear aqui no planejamento estratégico nosso, onde a gente tem aqui a nossa análise estratégica, onde temos as nossas tendências, né?
E algumas tendências que eu pontuei, que eu percebo hoje no mercado é o seguinte. Hoje, os consumidores, eles estão com uma necessidade por resultados, tá? Resultados imediatos, principalmente na área comercial, né? Isso é um fato. Depois de toda essa recessão, isso é uma das tendências que tem, né? E aí, o que eu posso fazer para trabalhar em cima disso? Tanto é que nós já estamos trabalhando com algumas campanhas direcionando para isso, né? Isso eu estou falando meu. Agora, algumas tendências gerais para eu poder te ajudar é a seguinte: parte dos consumidores, eles terão receio pelo contato mais pessoal, contato físico, tá? Então, alguns dos consumidores vão ter isso. E você não pode ignorar esse fato, tá? Não pode, porque senão você vai perder pessoas que talvez fazem parte do teu público-alvo, mas eles, por terem esse medo do contato físico, não vão ir na tua loja, por você não estar tomando conta, não estar tendo cuidados em relação a isso. Já uma outra parcela da população, ela vem na ansiedade, né? Tem uma ansiedade de poder ter o contato físico de novo. E o que você pode fazer para esses públicos, né? Então, assim, nós estamos vendo essa necessidade, essa carência. As empresas hoje, os nossos clientes, eles já... A gente vem percebendo que eles estão querendo que o Ronald vá lá dentro da empresa fazer o trabalho para ele. E a gente vem fazendo isso. Semana que vem eu vou ter a semana inteira, praticamente, de trabalhos internos. Semana inteira, só acho que na quinta-feira eu tenho uma folga que eu vou atender um outro cliente que é na parte de comercial daí, né? É um orçamento, um fechamento. Mas nos outros 4 dias da semana, é dentro de outras empresas, fazendo o trabalho estratégico, ajudando eles a criar estratégias para vender, para ganhar mercado, né? Nesse momento de crise. Então, assim, nós temos a fatia de clientes que querem um atendimento presencial in loco. Então não ignore que nós temos pessoas, os clientes que são mais assíduos, que muitos deles querem, estão na ansiedade de ter um contato, de ir lá tomar um café com você. De que forma que você vai poder atender esse cliente, entende? Então, assim, eu não posso ignorar esses dois fatores. Que nós temos aquelas pessoas que elas vão ter o receio do contato físico, mas tem aquelas que estão na ansiedade de ter novamente esse contato, de poder conversar contigo, de sair desse negócio de condicional, de WhatsApp, de venda pelo WhatsApp, que isso aí já deu, né? Já deu. As pessoas já nem estão mais respondendo quando mandam mensagem no WhatsApp, né? Então, assim, tomem cuidado isso para não ficar enchendo a paciência do teu cliente pelo WhatsApp. Então, encontre outro meio, né? Você já pensou em colocar o outdoor, por exemplo? Você já pensou em mudar a propaganda que você faz lá no anúncio da rádio, né? Eu sei que você vai dar desculpa, não, mas agora a rádio já nem é mais escutada, agora é só internet, é só Facebook. Gente, Facebook e Instagram tá poluído agora. Tá todo mundo ali batendo. Uma dica que eu deixo para vocês, faça propaganda em outras mídias, que você vai ter mais visibilidade do que o Facebook e o Instagram, pelo menos por alguns meses agora. Porque agora tá todo mundo em cima ali, ó, pá. As pessoas estão até mesmo evitando o Facebook, por exemplo, porque enquanto estão ali olhando, cada passada de dedo é 3, 4 propaganda. Entende? Só que assim, então Ronald, eu tenho que deixar de divulgar no Facebook? Não é isso. Você tem que continuar. Só que não ache que é só ali que acontece o marketing, entende? Lembre disso. Então tem outros mecanismos, né? Que mecanismos que eu posso utilizar para fazer com que o meu cliente queira vir na minha loja e ter novamente esse contato, né? Vamos começar a resgatar isso de novo. Nós não podemos esquecer que nós somos seres sociais e nós vamos querer ter o contato com as pessoas ainda, né? Uma outra tendência que vai acontecer e que está acontecendo, isso é grande, é bem intenso. Os consumidores vão ficar muito mais exigentes, já estão mais exigentes no sentido de onde eu vou gastar o meu dinheiro. Entende? Eles querem saber aonde que eles vão gastar o dinheiro porque eles querem ter certeza que eles vão ter o resultado que eles esperam. Então, o que você pode fazer para ofertar as garantias para que teu cliente veja que ali é o lugar certo?
Isso aqui é muito forte, gente, é muito forte. Se você não demonstrar para ele a certeza do retorno, o teu cliente ele vai começar a pesquisar mais. E olha que está sim de opções no mercado hoje. Tá? Então essas são algumas tendências que vêm acontecendo. Então o primeiro ponto que você pode fazer para analisar o longo prazo, antes de fazer uma campanha, é analisar as tendências. Primeiro ponto. Segundo ponto é verificar quais são as competências fundamentais da tua empresa. Quais são as competências que existem dentro da tua empresa que contribuíram para você ter o sucesso que você teve até hoje, né? Então mapeie isso. Olha, analise muito bem. A nossa empresa, por exemplo, tem algumas competências fundamentais que são nossas e que contribuíram para a gente estar e chegar aonde a gente chegou. Uma delas é garantir resultado. Se você contrata um serviço com a gente e na expectativa de gerar tal resultado, tá? Eu garanto esse resultado. Eu bato no peito e garanto ele para você. Entende? Porque você contratou aquilo e você tem o direito. Eu já tive clientes que eu tive que estender o prazo e sem cobrar nada, porque naquele período ocorreu alguns imprevistos que eu não mapeei, tá? Eu também cometo erros, né? Então eu não mapeei e aí eu tive que trabalhar mais alguns meses sem cobrar para poder gerar o resultado que foi contratado. Então tem que ter, isso aqui foi o que nos fez chegar a esses 14 anos de empresa, né? A criatividade e alta capacidade de se reinventar, de mudar, isso aqui é uma característica nossa, tá? A nossa empresa ela tem essa característica. Outra grande característica é o suporte ao cliente. E aí o que acontece? O suporte para o cliente hoje ele se tornou um grande diferencial dentro do nosso negócio. Por quê? Como nós temos a concorrência com as mídias, com as empresas que fornecem esse trabalho de maneira online ele não tem o mesmo suporte. E aí a gente bate firme em cima disso. Então olhe para dentro da tua empresa e verifique quais são as características que existem na tua empresa que o teu concorrente não traz. Né? E pare de olhar o ponto forte do teu concorrente. Porque se você querer trabalhar e desenvolver um ponto fraco na tua empresa para se tornar forte igual ao do teu concorrente, exige muita energia, tá? É melhor você deixar o teu concorrente com um ponto forte dele, que vai atrair um determinado público, tá? E você desenvolver o teu ponto forte. Que aí você vai determinar qual é a fatia de mercado que você vai pegar. Isso vai causar menos despesa e menos gasto de energia, tá? Olhe para você. Claro que você tem que estar atento a algumas mudanças do concorrente, mas não foque ele. Foque você, foque o teu cliente, quais são as necessidades do teu público-alvo, tá? Então, quais são as competências fundamentais que você precisa evidenciar para o teu cliente, para que o teu cliente veja que você é especialista naquilo, ok? Um outro ponto fundamental, o terceiro ponto fundamental, que se você quer desenvolver um trabalho estratégico daqui para frente, é analisar quais são as fraquezas da tua empresa. Quando eu falo em fraquezas, eu não estou falando pontos que você pode melhorar, não. Eu estou falando daqueles pontos fracos dos quais você não pode mudar, que você não pode melhorar, tá? Como assim, Ronald? Tem ponto que eu não posso melhorar? Tem. E eu vou dar um exemplo falando de nós. Nós temos um ponto negativo na nossa empresa que não pode melhorar, não pode. Por quê? Porque nós tomamos essa decisão. E qual é esse ponto? É a cidade onde a gente tem a sede, que é Capanema. É uma cidade pequena, tem 20 mil habitantes, é uma cidade pequena. E quando a gente tem trabalho em cidades maiores, né, por exemplo, Curitiba, que nós temos clientes lá, temos clientes em Itajaí, Florianópolis e tal. Quando você trabalha nas cidades maiores, ao eles saberem que você é de cidade pequena, existe um preconceito. E isso não vai mudar. Não vai mudar por quê? Porque eu decidi que a sede da empresa vai permanecer aqui. Porque eu gosto de morar em cidade pequena e eu vou continuar morando aqui. Eu gosto desse tipo de ambiente, eu gosto de ter meus pais próximos, meus irmãos próximos, entende? Eu não vou mudar isso. Só por causa que o mercado está dizendo que tem que escalonar, que tem que crescer. Não, eu não quero isso. Eu quero ficar aqui. Então, esse posicionamento fez com que este ponto não mudasse. E não vai mudar. Entende? Então, dentro desse contexto, eu tenho uma fraqueza que eu não posso mudar. Agora, por que é importante
eu entender esse ponto e determinar que esse é um ponto que não pode mudar. Porque daí eu paro de pensar nele. Até alguns anos atrás eu ficava me questionando, mas será que a gente não teria que morar numa cidade maior, ir para um grande centro, né? Isso mudou a partir do momento que nós tomamos o nosso posicionamento de não expandir mais, de ficar na região que a gente atua, tá? Hoje a gente atua em 60% do Paraná e 33% de Santa Catarina. Essa é a nossa região e nós vamos ficar aqui. Nós temos clientes Curitiba, Florianópolis, como eu comentei com vocês, mas são regiões que a gente não atua. São clientes esporádicos que vêm por indicações de outros clientes que vêm até nós. Né? Mas a nossa região é uma região mais próxima. Daqui, Cascavel, Toledo, aí vai ali a Pitanga, né? Guarapuava, aí pega aqui o oeste catarinense. Né? Então aqui é dentro dessa fatia do mercado que a gente atua e atua forte. Tá? Então a partir desse posicionamento eu parei de pensar, será que eu mudo, será que eu não mudo? E a partir disso nós tomamos algumas decisões estratégicas sobre o que fazer nos próximos anos. Tá fazendo sentido, gente, para vocês isso? Qual é a fraqueza que existe na tua empresa e que você não pode mudar? Aí depois disso você vai para o último ponto que você precisa trabalhar para desenvolver um posicionamento estratégico, que é pontos de melhoria. Quais são as falhas que existem no processo do teu negócio que deverão ser melhorados para que você consiga evidenciar a qualidade ou a experiência certa para o teu cliente. Analisando que você, a partir de agora, você entende que você não precisa mais focar aquele cliente que está comprando da internet, entendendo que ele não é o teu cliente e que ele só vai passar a ser teu cliente se ele quiser uma experiência diferente a partir do momento que você ofertar essa experiência de atendimento diferente. Então, o que você irá fazer a partir de hoje para melhorar o processo dentro do teu negócio, para oferecer aos teus clientes uma experiência diferente? Diferente daquela que a internet oferece. Eu estou batendo em cima da internet por quê? Porque você deve talvez estar se questionando. Até parece que o Ronald é contra a internet. Não sou. Não sou, pelo contrário. Estou aqui conversando com você. Se eu fosse contra, eu não estaria aqui. Estaria isolado, não teria Instagram, não teria Facebook. Eu só estou falando que isso aqui não é o único meio de fazer trabalho com a empresa. Quantas empresas estão de pé hoje sem ter utilizado isso? E não quer dizer que ele não pode entrar, ele tem que entrar, se ele quiser se manter. Mas eu não posso ignorar que existem outros mecanismos. Tá? Que só porque a tendência agora das pessoas comprarem mais pela internet, não quer dizer que elas vão deixar de comprar na tua loja física. Não quer dizer isso. Agora sim, você pode automatizar algumas coisas e principalmente, qual é a experiência que você pode trazer para dentro da tua empresa. Hoje nós já temos mercados, né, conveniências totalmente automatizadas, sem ninguém atendendo, né? Isso já existe. Isso é uma experiência de compra diferente, onde é aquele que simplesmente quer ir lá a hora que ele quiser, comprar o que ele quer sem ninguém estar em volta dele. Pronto, final, tá? E a empresa que vai adotar isso, ela vai entender que talvez ela não vai ter uma venda tão grande como o outro, né? Porém, ela também não tem a mesma despesa, por ser tudo automatizado, né? Agora, se eu quero promover uma experiência diferente para o cliente, entenda que o cliente que vai vir para a minha empresa física, ele está vindo por causa desse momento de compra e de entrega que a internet muitas vezes não oferece, tá? Então, o que você pode fazer e deve fazer para melhorar o processo dentro da tua empresa? Gente, eu espero que eu tenha contribuído muito com vocês hoje, falando sobre o efeito secar-gelo. Na próxima sessão nós vamos falar sobre o ego, que muitas vezes, a maioria das vezes, cega a visão do gestor, impedindo ele de ver as mudanças que estão acontecendo. E eu gostaria de saber de você, valeu a pena esta manhã de hoje? Valeu a pena essa uma horinha aqui comigo, no Café com o Líder, nosso 12º episódio? Eu agora vou pegar a estrada, vou para Santa Helena, tenho